Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Alesp Cidadania e novembro, a gente está no mês de novembro nessa gravação, trazendo para você uma data muito importante. O dia 23 de novembro é o dia de combate ao câncer infantil em todo o Brasil. E nós trouxemos aqui representantes muito importantes que tratam disso, que é o Dário Teixeira. Ele é professor universitário e fundador do Semeando Alegria. Você vai conhecer já o que é o Semeando Alegria. Com a gente também a Jéssica Oliveira. A Jéssica é diretora artística do Semeando Alegria. E com a gente não podia faltar também o Flávio Augusto Versilo Luizzi. Ele é o porta-voz do GRAAC. Vou voltar aqui com o Flávio primeiro. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Ô Flávio, que bom. A gente anunciou aqui você como um diretor, enfim, mas você é um dos fundadores do GRAAC, né? Você tem ideia de quanta gente o GRAAC já atendeu ao longo aí de mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Nós atendemos mais de 9 mil pacientes. 9 mil pacientes. Por mês, assim, tem uma... Então, a gente tem um número que se chama casos novos, né? Casos novos que são aproximadamente 300 a 400 casos novos por ano. Mas eles se juntam a outros pacientes que estão conosco. Então, por mês, a gente atende mais ou menos 200 crianças, entre os novos e os que já estão lá. Tudo aqui na capital paulista, mas vocês recebem crianças do Brasil todo, não? Do Brasil todo. Ah, que legal. Eu entrei no site, você sabe o site de cabeça? Já vamos divulgar já. Sei, é www.graac com 2 As e 2 Cs, .org.br. Então, se você for lá no site, você já vai ver de cara lá como marca uma consulta, tem tudo marcadinho lá direitinho para você conhecer. Bom, o GRAAC, então, fala um pouquinho da fundação, porque são 30 anos, mas é legal, né? Foi um médico que foi buscar no exterior, nos Estados Unidos, e viu um modelo interessante e trouxe para o Brasil, é isso? Isso. O professor Antônio Sérgio Petrilli viu esse modelo no Hospital St. Jude, em Memphis, no Tennessee, que é o maior hospital de câncer infantil dos Estados Unidos. E é um modelo que ele trouxe para cá, e o modelo que, junto com a sociedade e o voluntariado, né, transformou um hospital, uma instituição, no GRAAC. E assim fez a fundação, porque ele vive de doações, basicamente, né? Ele faz prestação de serviço, mas vive de doações. Eu estava lendo, viu, Flávio, que no Brasil a estimativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é de cerca de 8.500 novos casos todo ano, né? Isso. Então tem que ter uma atenção. A gente sabe que o SUS, aliás, você podia até falar para a gente, né? Quando tem uma instituição especializada, é muito melhor, né? Porque vocês vão se especializando, né? Embora o SUS é um guarda-chuva que atende muita gente, né? Nós temos em São Paulo aqui o INCOR, né? Enfim, né? Mas ter uma instituição especializada como vocês é muito importante e ao longo de 30 anos adquiriu uma expertise muito grande, né? Conta mais pra gente, tem voluntariado, tem muitos médicos, como é que funciona? Hoje nós temos um número grande de voluntários, nós chegamos a ter 700 voluntários antes da pandemia. Hoje esse número é menor, mas nós temos médicos de todas as especialidades, temos enfermeiras, temos profissionais, multiprofissionais, psicólogos, dentistas, assistente social, nutricionistas, né? Então nós temos toda uma gama de atendimento, fisioterapeutas, que dão todo o suporte para a criança, porque não é fácil fazer o tratamento de uma criança com câncer, ela precisa de todo o apoio. E temos também uma casa de apoio, onde as crianças que vêm de outros estados e de outras regiões podem ficar alojadas com suas famílias, né? E isso é muito importante para fazer o tratamento, porque uma das dificuldades é essa, né? O acesso, porque muito do que se faz chama-se hospital dia. A criança vem, recebe tratamento e volta para a sua residência, né? O número de pacientes internados é muito menor do que aquele que a gente atende em regime ambulatorial, que a gente fala, né? Que vai e volta. Deixa eu entender, o de internados é menor que o ambulatorial? Sim, sim. Mas geralmente a criança... Ah, entendi. Mas aí a questão é o seguinte, uma criança vem do Nordeste, aí tem que vir com a família, aí vem com a mãe. Tem um aparato, né? Ela vem com a mãe ou com o pai e fica numa casa de apoio. Essa casa de apoio tem alimentação, tem um quarto e tem transporte para o hospital várias vezes por dia. Então, quando ela precisa fazer esse tratamento indo e voltando, ela fica alojada nessa casa de apoio. Se em algum momento ela precisar internar porque houve piora da sua condição clínica, a gente
admite ela num leito de internação hospitalar. Ah, entendi. Eu vou perguntar para os meus convidados daqui a pouquinho porque a gente sempre faz questão de colaborar e fazer com que as pessoas ajudem também. Se no imposto de renda, eu sempre vejo lá que quando a gente preenche a declaração, tem entidades que você pode ajudar. Queria saber depois se é o caso do GRAAC também. Você vai pensando, você já me responde daqui a pouco. Mas eu vou passar aqui para o Semeando Alegria. Deixa eu começar aqui primeiro com o Dário, né, que é um dos fundadores. Tudo bem, Dário? Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu explicar para vocês. A gente está falando com o GRAAC, mas a gente também trouxe o pessoal do Semeando Alegria. Eles atendem outras instituições, né? O GRAAC tem um trabalho e o Semeando Alegria tem outro que o Dário vai explicar agora para a gente. Exato, é um prazer estar aqui com o Dr. Flávio, né, e com a Jéssica. A gente acompanha e se olha muito no GRAAC, então é um prazer imenso estar aqui. A Rede Semeando Alegria está aí já há 8 anos, né? Eu também há 8 anos visitei um hospital, mas foi na Argentina, Mary Kur, que é um hospital oncológico que tem um trabalho voltado em uma das alas para risoterapia. E esse trabalho inspirou nós a criarmos um atendimento que pudesse ser a extensão hospitalar. Então, a Rede Semeando Alegria, junto com a rede de voluntários, a maioria deles tem um personagem, um Clau, onde em uma ação voluntária mensal a gente conta histórias e cantigas de roda para crianças em tratamento contra o câncer, né? O Clau, traduzindo, é um palhaço. É o palhaço. Ah, legal. Diferente, a gente sempre diz isso nas nossas facilitações, né, do palhaço circo, né, que tem aquela coisa de despertar o riso externo, e o Clau, que tem esse cuidado interno de trazer essa felicidade durante o processo do tratamento. Então, com contação de história, cantigas de roda, a gente faz essas facilitações para as crianças e também em uma roda para os pais. E ele é psicólogo, viu, gente? Então, ele já tem toda uma linha aí. Depois ele vai explicar mais, detalhar, né? Eu vi um videozinho, sabe, Flávio, na internet, esses dias, coisinha boba, né? Mas um médico que ele vai conversando com a criança e põe um negocinho colorido, daqui a pouco ele aplica a injeção, é um chinês. Acho que vocês já devem ter visto isso. E a criança continua rindo, gente. Imagina, né? É a psicologia, né? Então é tão importante você ter essa psicologia para lidar com a criança. Imagina uma criança com câncer, já tem aquele clima na família, né? Às vezes a mãe fica tensa, né? A criança, imagina, fica ali muito tempo, né? Então vai para a brinquedoteca, mas é uma limitação, né? Mas conta mais da Argentina, que eu fiquei curioso. Como é que foi lá na Argentina? Você falou, vou lá para a Argentina conhecer? Alguém te chamou? Na verdade, o Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo e conhecer esse trabalho dos Doutores da Alegria aqui no Brasil. E aí, através dele, eu soube, né, desse hospital onde eu fui, e eu levei o meu personagem, né, que é o Dr. Smigo. E aí eu fiz uma vivência com alguns pacientes de lá, né, uma específica. Então você se caracteriza também? Sim, tem um personagem, me caracterizo também. E a Maria, que foi a minha paciente que eu fiquei mais próximo durante a minha estadia lá, ela me trouxe uma vivência de como que é o tratamento. Então, através das contações de história, muitos pacientes, né, ali no lúdico conseguem colocar para fora coisas que não conseguiriam em um atendimento convencional. Então, a ideia de contar história e, através disso, fazer arte foi, assim, de uma união com o nosso propósito, né? Porque a Jéssica, a gente já somos amigos aí há mais de 13 anos. E juntos com a arte a gente pensou, como é que a gente faz isso se tornar pro bem, né? Então, a minha experiência na Argentina me inspirou a trazer isso para as crianças aqui, principalmente crianças que vêm para São Paulo, que não tem um dia de lazer, não tem uma atividade cultural. Geralmente elas vêm, ficam no hospital, vão para a casa de apoio. Então, o nosso intuito era de trazer a arte para elas durante esse processo. Hoje vocês estão focados nessas 3 instituições, queria até que você falasse o nome. Sim, uma é o Instituto Luz Amanhã. Isso. Luz do Amanhã. Instituto Luz Amanhã, localizado em Itaquera, zona leste de São Paulo. Recebe tanto crianças do Brasil e algumas crianças do exterior também, que vêm tratar aqui. CAVD, Casa de Apoio Luz Divina.
E a Casa Ninho, que Casa fica de na Apoio Luz Aclimação. Divina é onde? A Casa de Apoio Arthur fica Alvim. na Arthur Alvim. Olha, gente, Zona Leste, você que não é da capital, são regiões bem afastadas de São Paulo e a gente tem que ajudar muito, porque a gente sabe que assim, é periférico e com certeza quem está fazendo esse trabalho lá é muito dedicado, tenho certeza, porque ali, só de estar em bairros mais afastados, a gente sabe que já tem uma dificuldade maior. Então, e o terceiro, tem a Luz Divina, é o terceiro que você falou? E a Casa Ninho, que Casa fica na Ninho. Aclimação. Isso, a Casa Ninho recebe crianças e adolescentes também. Ah, entendi. Ô, Jéssica, fala, como é que você entrou? Você já era amigo dele, né? Então, você também é fundadora, né? Sim, Como é também. que você deu essa vontade? Porque é um trabalhão, né, fazer isso daí, né? Tem que juntar voluntário, tem a sua carreira, né? Então, você faz um trabalho voluntário. Como é que você iniciou? Bom, conhecendo o Dário, né, a gente sempre fez projetos artísticos e nesse meio tempo, né, a gente pensou em expandir, assim, né, reunir mais pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Mas o que mais nos motiva a fazer esse trabalho é o acesso à cultura. A maioria desses adolescentes, né, e crianças, às vezes não tem acesso à cultura nos estados onde elas residem. E quando vem para São Paulo, a rotina é sempre a hospitalar e na casa de apoio. Então a gente aproveita esse momento das ações para poder trazer esse ambiente diferenciado, mas também fazendo como eu posso dizer, não digo a remoção, mas um passeio com eles, né, para acesso à cultura, que é onde a gente acaba trazendo uma forma de espetáculo, vamos colocar assim, espetáculo musical, espetáculo teatral. A gente coloca essas crianças para assistir um espetáculo em que a gente mesmo produz com os nossos próprios voluntários. E é para isso assim que a gente gosta. O que você aprende? Você está já fazendo esse trabalho há quanto tempo? Desde o comecinho ali. Desde o comecinho, 8 anos, exatamente. né? O que você aprendeu que no começo você falava assim, você chegava, porque criança é difícil. A gente como jornalista, o Flávio é médico, né, oncologista, também sabe. É difícil lidar com criança. A gente faz uma pergunta e ela responde outra, eles são muito naturais. É outro universo, né? Tinha coisa que você falava, eu vou alegrar todo mundo e com o tempo você foi aprendendo? Com o tempo a gente vai aprendendo. Às vezes são temperaturas, às vezes eles estão mais quietinhos, às vezes eles estão muito dispostos, então eles acabam sugando a nossa energia também de uma forma assim inexplicável. A gente sempre pensa que ao chegar na casa de apoio, a gente sempre vai se deparar com a debilidade da criança. Mas a maioria das vezes é o contrário, né? A gente chega lá, eles estão super enérgicos, querem brincar, querem conversar, querem falar, querem cantar. Então, exatamente. Eu fiz uma reportagem, Flávio, de crianças que tinham probleminhas no coração. E a gente foi na clínica acompanhar e assim, era muito engraçado, a médica brincou porque tinha um que gritava muito, ela falou, o coração a gente está tratando, mas o pulmão está com tudo, né? Porque gritava que era uma beleza, né? Então é um universo que a gente tem que conhecer muito, né? Ô Flávio, vamos aproveitar como utilidade pública para falar um pouco dos tipos de cânceres que acometem a criança e também quando a gente está falando de criança, a gente pode falar como seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança seria até que idade? Então, hoje a gente acha e pensa, né, que o atendimento aos adolescentes deve ir até os 21 anos, pelo menos. Né? Envolvendo todas as fases. Né? Mas, com relação aos tipos mais comuns, o câncer mais comum da criança é representado pelas leucemias. As leucemias representam quase 30% dos cânceres infantis. Que é no sangue, né? Que é no sangue. Na verdade, é uma alteração na produção do sangue que fica dentro da nossa medula óssea. Dentro dos nossos ossos, a gente tem a medula óssea que produz o nosso sangue. E por algum motivo ele passa a produzir células anômalas, células estranhas. E essas células vão ocupando todo o organismo. E por isso é que a criança pode ter, geralmente são crianças de 3, 4, 5 anos, é o pico de incidência, que crianças que não tinham nada e que de um mês para cá, 2 meses para cá, começam a ter palidez, começam a ter adinamia, quer dizer, não querem mais brincar, ou então tem uma dor osteoarticular, uma dor muscular, uma dor no osso, no joelho, no cotovelo. Podem ter febre de origem indeterminada, a gente pensa que é uma virose, pensa que é uma gripe, pensa que é uma amidalite, mas aquela febre não passa. E pode ser o primeiro sinal de uma leucemia.
Esses são, então, os sinais de alerta para os pais. Mas interessante que você falou que pode acontecer, sei lá, de um mês para o outro, a criança nunca teve nada e pode... né? É repentino, por isso deve chamar a atenção dos pais, a alteração de comportamento ou do estado físico da criança em um período pequeno, né, de tempo. E esse é um papel também... A gente já fez alguns programas aqui sobre saúde e o papel do médico é ingrato porque assim são tantas, né? E o médico que é um clínico geral, para ele apontar o que é uma doença, né? Ele também tem que estar muito atento, né? É muito difícil para os médicos. É muito difícil porque muitos dos cânceres infantis, os primeiros sinais se confundem com doenças comuns da infância. Sim. Então, no mundo inteiro é muito difícil fazer diagnóstico de câncer infantil logo de início, porque tem outros comemorativos que são semelhantes em outras doenças, né? Por exemplo, o segundo tumor mais comum na infância é o tumor cerebral. Geralmente acontece em crianças de 8, 9, 10 anos e elas começam com uma cefaleia, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que começa leve e vai se acentuando com o passar dos meses. Então a criança acorda com cefaleia, às vezes tem enjoo, vomita, melhora a cefaleia. O pai pode achar que é os óculos. Vai no médico, vai no oftalmologista, não melhora, pensa que é uma sinusite, pensa que é isso, pensa que é aquilo. Enquanto alguém não fizer uma imagem, uma tomografia ou uma ressonância magnética, não vai conseguir descobrir que aquilo que está causando aquele problema não é um problema gastrointestinal que dá vômito, e sim um tumor cerebral. Então, mas inicialmente é muito difícil de pensar nisso, né? Para todos os médicos. E então, assim, o que mais chama 30% leucemia, né? Quando falando nesse universo de criança e adolescente, né? Criança e adolescente, 20% de tumores cerebrais. Quase metade dos cânceres estão aí. Eu queria fazer uma pergunta para você, como eu fiz para ela, da sua experiência como oncologista, 32 anos, um dos fundadores do GRAAC. O que a gente erra mais? O que o médico erra mais? O que a mãe erra mais? O que a gente fala, poxa, não é por aí, né? A gente trabalha há 32 anos como médico lá no GRAAC e todo dia a gente se surpreende, todo dia a gente aprende. Sim. Aprende com as crianças e aprende com os pais, né? Por mais que a gente esteja treinado, por mais que a gente esteja experimentado, e já antigo, né? A gente está sempre aprendendo. E eu acho que às vezes a gente aprendeu, né? Acho que com o tempo a gente aprendeu a valorizar muito a informação dos pais e da própria criança. Talvez isso no começo a gente não desse a importância devida, mas a mãe sabe tudo. Qualquer informação da mãe é valiosa. Qualquer informação da criança é muito importante. Então, além dos exames laboratoriais, o exame físico da história, a informação deles é fundamental. Então isso a gente aprendeu muito com o tempo, né? E valorizar cada vez mais. Muito. E aí isso me remete um pouco, a gente vai ter que ir para o intervalo, mas a gente volta já já, essa questão da consulta, não é, doutor? Infelizmente, às vezes, plano de saúde, eles têm, não sei se é uma meta, que tem que te atender em 3, 5 minutos, né? Tem que ter um tempo para a mãe poder falar e analisar tudo, né? Isso é muito importante. Mas fica um recado, mães e pais que, porventura, tenham crianças com cânceres, anotar, quanto mais informação possível, melhor, para na hora de chegar no médico, ele poder te dar o melhor diagnóstico possível. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já com os colegas do Semeando Alegria para você entender os hospitais que eles vão e como ajudar também, porque é um trabalho muito bacana, tá bom? Eu volto já já. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania. A gente falou no primeiro bloco que o mês de novembro é muito especial porque no dia 23 tem uma data que marca o combate ao câncer infantil e nós trouxemos aqui hoje no programa especialistas para falar sobre esse tema. Se você acompanhou o primeiro bloco, a gente estava conversando aqui com o Dr. Flávio, que é um dos fundadores do GRAAC, que é diretor do GRAAC, estava contando uma história muito bacana aqui de tudo desse aprendizado, né? E eu
fiquei devendo no primeiro bloco falar como é que você ajuda. Então, o Flávio, no imposto de renda, a gente tem lá um campo para doação, né? Então, eu fiz o meu imposto de renda e eu sempre falo aqui, tem que ser ligado, para criança e adolescente é específico, né? Explica para a gente, o GRAC está lá e como é que a gente faz? Então, quando você entra no imposto de renda, né, você pode doar uma parte do seu imposto, ao invés de pagar para o governo federal, você destina a um projeto. Então tem o projeto municipal, que é o FUNCAD, vários municípios têm projetos, e os projetos estaduais, todos para criança e adolescente. Certo. Então o GRAC, especificamente, fez alguns projetos. O projeto da radioterapia, o projeto da terapia intensiva e o projeto da psicologia. Então você faz um projeto bem detalhado. Esse projeto é submetido às autoridades municipais ou estaduais, que são do FUNCAD, né? E eles aceitam esse projeto. E você diz quanto que vai custar esse projeto. E aí as pessoas, no final do ano, vão doando. Quando atinge aquele valor, a prefeitura ou o estado repassam para a instituição aquele valor para você fazer o projeto. Nossa, que bacana. Então nós conseguimos montar a radioterapia, é um dos poucos hospitais na América Latina que tem radioterapia pediátrica, só para criança, porque isso é uma dificuldade, né? A criança, para fazer radioterapia, que é uma das modalidades de tratamento, ela precisa ser anestesiada todos os dias e ela precisa ficar imóvel, né? E isso gera um custo muito grande para um aparelho de radioterapia. Então, ninguém tem interesse em fazer radioterapia em criança, nem em hospitais privados, porque é muito mais interessante fazer radioterapia para adultos. E a gente faz radioterapia para crianças, para as nossas crianças do nosso hospital e de outros hospitais pediátricos também que mandam para lá. Então esse projeto todinho foi feito e financiado com uma forma dessa. O Fundo Municipal para Criança e Adolescente. Esse projeto deu certo. Você sabe que aqui na Assembleia Legislativa, só para fazer um comparativo, os parlamentares, eles indicam chamadas, são emendas, né? Tem as emendas impositivas, que é um valor que cada deputado tem, e eles encaminham para santas casas, 50% tem que ser para a área da saúde, né? Pode encaminhar, por exemplo, um dia para o GRAAC. A gente recebe vários. Recebe, que bom, né? Então são parlamentares que foram lá, visitaram, conhecem, então eles indicam para a Santa Casa, para o GRAAC e para várias instituições. Agora, esse do imposto de renda é interessante, viu, Jéssica? Porque a pessoa, eu quero o meu dinheiro que eu tenho que, vou dar para o governo, depois o governo lá em Brasília vai decidir para onde vai isso. Você pode decidir, como um parlamentar, você fala, não, esse recurso, eu conheço a instituição, porque toda a família devia levar seus filhos, seus sobrinhos, né, para conhecer instituições assim, se voluntariar e ajudar, porque daí se envolve, e é tão gostoso, né, Jéssica? Você foi ser voluntariada, não se arrependeu nunca, né, acho? Não, jamais. Não é bom, a gente Sim. volta assim, depois de um domingo, poxa, foi um domingo, mas quando você volta, acho que o salário nosso é esse, né, de ser voluntário, né? Sim, com certeza, é uma recompensa maravilhosa. Né? Porque, nem eu disse no primeiro bloco, né, eles sugam a nossa energia, mas a gente volta com uma outra energia também, que é a que eles nos dão também, né, de alegria, de felicidade, de esperança, de muita esperança. Você estava falando no primeiro bloco que vocês são em 3 instituições aqui na capital paulista, e aí tem os voluntários, são cerca de quantos hoje? 70 voluntários. 70 voluntários, né? Então eles são 3 hospitais e eles vão lá. E sempre voltados para crianças com câncer infantil. E aí, é sempre um trabalho coletivo, uma peça teatral, ou tem algum atendimento individual também? São os dois, né? São a cantiga de roda, que a gente fala, nós temos também a contação de histórias, que envolve o teatro também, e também temos a parte com as mães, né, que a gente faz. Isso, o Dário pode falar um pouco. Exato. Fala pra gente, porque é importante com a família também, Sim. né? Quando tem a cantiga de roda e a contação de história, geralmente a gente convida os pais para ter um momento que a gente chama de uma roda terapêutica, né, que é um plantão onde eu e mais alguns alunos da faculdade, né, com as minhas previsão, a gente facilita uma roda terapêutica para explicar que eles precisam estar bem, né, porque se eles não estiverem bem, não vão conseguir auxiliar durante todo o processo. Muitas mães, né, em sua maioria, quem acompanha o filho são as mães, deixam o restante da família no seu estado. Outros filhos, eu e a Jéssica já vimos aí mães que vieram e deixaram filhos de 1 ano com o pai para poder vir acompanhar o mais velho aqui durante o tratamento. Então toda essa parte do luto, porque querendo ou não é um processo de aceitação, né, da doença, das etapas do tratamento,
dessa roda terapêutica tem esse objetivo, enquanto as crianças estão lá na contação de história, nas brincadeiras, a gente tem esse cuidado com os pais, sempre respeitando o limite deles. Então, como é uma roda terapêutica muito pontual, geralmente a gente traz um tema e deixa com que esse tema seja construído pelas mães, pelos pais, tá? E aí a gente faz uma finalização, sempre encaminhando para uma psicoterapia. Ah, interessante. Até porque tem os casos, claro, que as crianças, leucemia, eu acho que o doutor pode até explicar depois, o índice de cura, agora tem câncer que, enfim, pode levar a óbito, então as mães, os pais, todo mundo tem que estar preparado, né? Porque são temas difíceis de falar, né? Mas que tem que ser colocados, né? Porque é um processo, né? Então você tem que estar preparado para tudo, né? E vocês, como psicólogos, também têm aquele ambiente ali para saber, às vezes individualizado, né? Mais ou menos por aí. Sempre quando nós preparamos uma ação, a gente nunca sabe como a casa vai estar naquele dia. Já teve episódios que a gente preparou uma contação de história e a casa tinha uma perda, né, de uma criança durante o tratamento. E aí a ação precisava acontecer, né? E as outras crianças e os outros pais estavam lá. Então, a nossa contação de história era construída muito com o que nós tínhamos ali. Então, o tema virou saudade. E aí cada um contava um pouco da saudade da família, uma saudade do que deixou na sua cidade natal. Então, a gente ia construindo sempre baseado na dor que eles estavam naquele momento ali. E uma mãe, às vezes, geralmente são as mães, eu acredito, que estão mais, né? Uma acaba apoiando a outra, né? Porque a gente se une muito na dor, né? A gente, um dos objetivos da roda terapêutica é fortalecer a rede de apoio. Porque a gente faz um trabalho pontual e vai embora, mas as outras 24 horas, elas que estão ali, com alguns pais também, que alguns pais estão presentes, tias eu também já vi, né? Sim. Alguns familiares de primeiro ou segundo grau, avós, e a gente sempre fortalece a rede de apoio, que seja uma ligação com alguém da outra cidade, que seja, que música que você gosta de dançar? Mãe, dança aqui com a gente. Então todo mundo para tudo, vamos dançar. Então as nossas rodas têm muito temas de que elas mesmas constroem, né? Que é o que a gente tem construído até para esse próximo espetáculo, que é Coração Valente, contando história de crianças que, através do sonho delas, tudo pode acontecer. A gente vive eu já vou passar para o doutor, mas só mais uma questão. A gente vive numa sociedade muito individualizada. Quem vive em São Paulo, por exemplo, né? Vizinho não conhece vizinho, às vezes parente se vê, está chegando no Natal, né? Vai se ver no Natal, né? Qual que é o antídoto para isso, para criar uma rede de proteção? Porque a gente vai ficando isolado, né? Muito isolado. Idosos, né? A gente tem visto assim, o nível de isolamento, às vezes também o Alzheimer, outros problemas, às vezes faz com que a pessoa fique isolada hoje chama lar de velhinhos, enfim, antigamente tinha outros nomes. Casa de repouso. Casa de repouso, né? Então, a gente vive nessa sociedade isolada. Tem algum antídoto para a gente? Um dos nossos musicais, inclusive, foi a chegada de uma mãe na cidade de Pedra, São Paulo, em busca do tratamento, que foi a personagem Maria, feita Falou pela... tudo, cidade de Pedra, né? Quem vem do interior cheio de árvores, chega aqui e fala, meu Deus, só tem prédio, cadê as árvores? Feito pela Jéssica, inclusive, e o nosso principal passo foi, você não está sozinha. Então, algumas redes de apoios você precisa ter da sua cidade, porque é de onde você veio, quem te conhece, e algumas outras você precisa também estar aberto para fazer. Então, às vezes é um café que você conhece alguém, que você só de escutar aquela história que é parecida com a sua, você já fala, nossa, eu não estou passando por isso sozinho, né? E ali você vai construindo. Então, acredito que umas 3 dicas primeiro, estar aberto para se conectar com pessoas, né? Acho que o segundo é aceitar ajuda, né? E essa aceitação de ajuda, às vezes, é aceitar uma roda com o filho, levar o filho na brincadeira, que seja você estar perto, porque tem gente que é meio, né? Não gosto de me misturar, sou meio antissocial mesmo, né? Mas esse é o momento para se abrir um pouco, né? Esse é o momento para se abrir. Geralmente a gente usa ali alguns objetos para ajudar, então ninguém quer falar, então a gente pega lá uma bola e essa bola vai ser do poder. Então ninguém fala, já que ninguém quer falar, ninguém fala. Entendi. Mas quem tiver com a bola vai falar. Né? E a terceira dica é sempre ser grato pelo hoje, né? Uma das nossas dinâmicas é sempre assim, pelo que você é grato hoje? Vamos pensar no hoje? Então acredito que isso pode contribuir um pouco com esse processo. Que legal, que bacana. Doutor, a gente tem que falar aqui sobre a importância do tratamento multidisciplinar, a questão de identificar o câncer precocemente, né? O senhor fica à vontade para falar sobre isso, mas nessa linha eu queria também saber se o GRAAC tem esse atendimento psicológico também.
Tem. O GRAAC tem esse atendimento psicológico e, inclusive, nós temos uma área que se chama brinquedoteca. Foi a primeira brinquedoteca do município de São Paulo. E por causa dela, houve uma lei municipal que obriga todas as instituições hospitalares de saúde que tratam de criança a terem uma brinquedoteca. Que legal, começou com o GRAAC, então? Começou com o GRAAC. Legal. Ela foi feita com o patrocínio da a irmã do Ayrton Senna, a Viviane Senna, Sim. que junto com os cenógrafos do Castelo Rá-Tim-Bum, um programa que tinha na TV Cultura, Bacana. foi todo desenhado e lá tinha isso, contadores de história, moças que ensinavam as mães artesanato, brinquedo para as crianças, né? Era uma grande sala de espera terapêutica, onde se envolviam psicólogos, assistentes sociais, todo mundo junto, tentando fazer isso, né? Tentando fazer com que as famílias se conhecessem melhor, se envolvessem melhor, se integrassem melhor com o hospital. Porque o câncer é uma doença muito dura, né? O GRAAC hoje consegue curar 75% das crianças, curar completamente. Bom. Mas precisamos lembrar que a maior causa de morte por doença no Brasil é o câncer abaixo dos 19 anos. É a maior causa, 19 anos. De 0 a 19 anos, a maior causa de morte por doença é o câncer. E isso só não aconteceu no ano da Covid-19, quando o número de crianças foi maior por causa da Covid do que do câncer. E nesse sentido, doutor, já que o índice de morte é tão alarmante assim até os 19 anos por conta do câncer, né, infantil e da adolescência, qual é a importância do diagnóstico precoce? É fundamental. Então a gente ensina dentro da universidade para os futuros médicos, porque os antigos não tinham nem essa formação, né? Então a gente dá aula para os alunos da faculdade e a gente faz palestra para professores, para pais, né? Para associação de pais, para médicos de posto-saúde, chamando a atenção do diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo chegar dentro de uma instituição especializada, tem o GRAAC e tem outras, mesmo no estado de São Paulo tem outras instituições que tratam câncer infantil. O importante é chegar a um centro desse, porque menos da metade das crianças conseguem chegar a centros de tratamento especializados. E vocês dão algum tipo de orientação também? Porque vocês têm uma expertise muito grande para outras instituições. Ou se, de repente a pessoa, estou na Paraíba, eu conheço o GRAAC, aí liga e tal. Mas eu não tenho condição de ir aí. O senhor pode me ajudar com alguma orientação? Então, existe um processo pelo Sistema Único de Saúde que chama TFD, Tratamento Fora de Domicílio. Então, o Sistema Único de Saúde paga o transporte desta criança e desta mãe para ser tratada em outra instituição, em qualquer lugar do país. E ela pode ir e voltar, a depender daquilo que a gente escreve, ela consegue voltar, retornar à cidade dela, vir de novo, né? Então ela tem um jeito de vir e chega aqui e a gente acomoda, né? Então o tratamento fora de domicílio é uma opção muito razoável. Tem mais alguma coisa dos direitos? Eu sei que o senhor não é advogado, mas dos direitos da pessoa, porque eu sei, por exemplo, se o trabalhador está com câncer, ele tem, eu não sei se são todos os casos, mas tem direito a liberar o fundo de garantia. Isso. Né? Tem outras coisas que acho que as pessoas também desconhecem, né? Por exemplo, também foi graças ao GRAAC que a gente conseguiu o transporte gratuito em ônibus municipal e intermunicipal no estado de São Paulo, da mãe e da criança. Eles se cadastram e eles não têm que pagar transporte, né? Nem estadual nem municipal, desde que cadastrados. Então, conseguem retirar o fundo de garantia, né? Mesmo que uma criança tenha, ela consegue retirar, o pai e a mãe conseguem retirar o fundo de garantia. E tem outros benefícios, né, de farmácia popular que são muito importantes para esse tipo de paciente. E a gente fornece todos os medicamentos que a gente pode para uso de via oral dentro do hospital, além dos internados, aqueles que eles têm que fazer uso crônico de medicações. Eu imagino que deve haver também dificuldade para as famílias também, às vezes, adquirir ou uma cama hospitalar, ou não sei se cadeira de roda, algum equipamento também. Mas isso a gente empresta. Quando a criança precisa ter alta e precisa de uma cadeira de roda, a gente empresta. Inclusive, balão de oxigênio, às vezes precisa estar em casa, às vezes um aspirador. Isso tudo a gente fornece para possibilitar a criança voltar para a sua casa, né?
Então, quando isso é necessário. E tem também, eu não sei se no GRAAC tem, mas aí tem também a criança que se afasta da escola, né? Aí tem que ter um trabalho mas a gente tem uma escola lá dentro. Tem uma escola lá dentro do GRAAC. Tem uma escola lá dentro e é uma escola diferente. Né? Chama escola móvel. Qual é a diferença? A escola móvel é uma escola que foi formada por professores e eles formam professores hospitalares. Então nós temos mais ou menos 20 estagiários que já são professores que estão formando em ensino hospitalar. Então eles pegam a criança que está fazendo tratamento crônico, entram em contato com a escola e a criança começa a ser treinada individualmente, inclusive faz prova lá dentro e a nota vale. Nós fizemos agora o Enem lá dentro. O INEP foi lá e faz o Enem dentro do hospital, para pacientes internados e para pacientes que não têm condição de fazer lá dentro. Já fizemos a FUVEST também lá dentro. Então tem todo um núcleo na tentativa de fazer isso, porque às vezes fica muito tempo afastado, é de outro estado, fica muito desligado da escola. Então eles entram em contato com a escola e fornecem o ensino individualizado. Que bacana. Não, é excepcional. É escola móvel. Muito legal. A própria escola móvel dentro do GRAAC. Bom, se você está nos acompanhando, a gente está falando aqui sobre, no mês de novembro, dia 23, tem as atividades que tratam aí do combate ao câncer infantil no Brasil todo, no estado de São Paulo não é diferente. O GRAAC, se você quiser ser voluntário, se você quiser ajudar, lá no imposto de renda também, se você quiser indicar para ser um recurso para que vá para o GRAAC, você entra lá no www.graac com dois As e dois Cs. Dois As e dois Cs.org.br. E o Semeando Alegria, a Jéssica vai falar aqui pra gente, que eu já tinha falado, mas qual que é o Instagram do Semeando? É rede, né? Isso, @Rede Semeando Alegria Oficial. Rede Semeando Alegria Oficial. O que eu vou encontrar lá no Instagram? Tem as fotos, tem vídeo Isso, nossos principais trabalhos, nossos convites, né? E também um pouquinho sobre as casas também, de apoio que a gente faz as nossas ações. E o voluntário, ele tem que ser formado, você é atriz, ele tem que ser formado nessa área ou não? Não. Atualmente a gente recruta, vamos dizer assim, qualquer tipo de pessoa. Mas aí ele passa por um treinamento? Sim, nós temos um treinamento, isso é um treinamento anual, mas para integrar ele sobre alguns assuntos referente às crianças, referente ao tratamento. Por receber várias pessoas, algumas não têm experiência nenhuma, só tem aquele coração ardente por quero ajudar de alguma forma. E lá ele pode encontrar, dentro da Rede Semeando Alegria, uma participação mais ativa, contando histórias, ou também não. Não é uma coisa obrigatória, né? Mas lá a gente vai direcionar ele, fazer o melhor caminho para ele conseguir ajudar, sendo um voluntário da Rede Semeando Alegria. Muito bom. Vai lá no Instagram, Semeando Alegria, para semear alegria também, né, gente? Porque é tão importante. E essa coisa do ajuda pelo imposto de renda eu acho importante, porque eu não sei se o Semeando Alegria tem, mas se não tiver, acho que vai ter aí para frente, projetos bacanas, porque você vai, conheceu, você pode ajudar dentro da sua cidade, dentro do seu estado, depois você vai lá, conhece, participa, seja voluntário, né? E você vai se envolvendo, é muito bacana, envolver as crianças, os filhos também. Como é que, Odário, são 3 instituições, né? E como é que vocês sobrevivem? Lembrei da pergunta. Como é que vocês sobrevivem? Porque dá custo, né? Levar esse pessoal tudo lá. Todas as nossas ações são promovidas pelos próprios voluntários. Então, a gente tem uma equipe de estratégia, né? Que é formada por 7 pessoas, 5 pessoas. Cada uma numa área de sua formação contribui. Então, a gente tem alguém da área financeira que faz toda ali a organização financeira para o que vamos precisar naqueles eventos anuais. E aí a gente pede nas redes sociais. Então hoje, quando a pessoa entra no nosso Instagram, ela também tem acesso a um link onde é feita uma triagem. Se ela quer fazer uma doação em dinheiro, essa doação vai direto para uma das 3 casas. A gente recebe mensalmente uma lista com as necessidades das casas. Então a rede também faz esse movimento para conseguir, né, essas ajudas. E a rede promove com seus próprios voluntários tudo que a gente precisa para uma ação. Hoje, para uma ação, a gente sempre fornece um café, né, que geralmente a gente tem aí estudantes de nutrição que ajudam a gente nesse preparo, e pelos próprios voluntários recebem as doações. Então, eu estou entendendo aqui, você tem 70 voluntários e
geralmente deve ser o pessoal que, poxa, eu vou lá, eu vou dar meu tempo e eu ainda dou dinheiro porque eles gostam muito. Mas dá para ampliar isso, né? Quem entrar lá, seja do Brasil todo, pode, não sei se é uma mensalidade, porque hoje vocês estão com 3, mas vocês podem estar em 10, em 20 no futuro, né? Podem multiplicar isso, né? Podemos. A Rede Semana da Alegria já foi para Rio Grande do Norte, fazendo contação de história para crianças em tratamento contra o câncer, no Rio de Janeiro. Já também fiz um projeto na Tailândia, com um projeto com as crianças. Vocês não estão em mais porque não tem recurso, mas se tiver mais, vocês vão estar em mais, é isso? Exatamente. Então, esses 70 voluntários que mantêm o projeto aí acontecer, e a gente está indo para um processo que é transformar isso de forma que a rede possa se manter sozinha, né? Estamos nesse processo. Nesse processo atual, os voluntários, além de dar o seu tempo, que é o mais precioso, também fazem acontecer com a sua ajuda financeira. Que bacana. O que você, Jéssica, já ouviu de testemunho legal de uma mãe ou de uma criança que te marcou? Olha... Tem muita coisa? Tem muitas histórias e cada uma delas é uma melhor que a outra, mas acho que uma que é inesquecível, que foi na CAVD. Eu esqueci agora o nome da mamãe, me perdoe, mamãe. Não tem problema, o importante é... Exato. Não precisa dizer o santo, né, Flávia? O importante é o milagre. É o milagre, vamos lá. Exatamente. Durante o tratamento, né, o filho dela acabou ficando cego, né? E antes disso ele enxergava, mas uma visão muito importante que tanto a mãe tem quanto a criança ainda conseguir enxergar uma esperança. E aquilo me emocionou demais, aquilo foi muito marcante para mim. A forma com que ela falava sobre o filho, a forma como o filho falava sobre a mãe, sobre tinha quantos anos, as expectativas. Ele tinha em torno de 9 anos, mais ou menos, entre 8 a 9 anos, por aí. Então isso foi muito marcante para mim, ele ter essa expectativa de vida e poder enxergar muitas coisas, mesmo fisicamente não enxergando. Isso foi para mim... A esperança, né, que ele tem. E isso Exatamente. Foi uma construção, né, que a gente falou no início, né, uma construção Sim. com a família, de um processo, né. Imagina se essa criança, né, doutor Flávio, não tivesse tido um acompanhamento emocional desse, né. E hoje, só para encerrar, a gente sabe disso, assim, que antigamente se separava o corpo da mente, a gente hoje sabe que é uma coisa só. Então, tão importante quanto o medicamento, o tratamento, a questão precoce, multidisciplinar, é tratar da nossa cabecinha também, que eles fazem tão bem feito, né? Quando a gente fala de curar uma criança, essa cura não é só física, ela é física, ela é emocional, porque a criança vai levar isso para o resto da vida, né? Então a gente precisa tratar hoje um critério de causar o menor dano possível, né, em função dos medicamentos e dos tratamentos, e causar o menor número possível de danos emocionais. Então isso tem que ser trabalhado em conjunto, né? É uma coisa só. Sim. E a família no meio, né, que também precisa ser tratada e levada em consideração. Todos nós juntos, né? O pessoal do GRAAC, do Semeando a Alegria, você que está em casa, seus filhos, enfim, ir visitar, conhecer, participar. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão de saúde que trata deste tema e de vários temas. Temos muitos deputados envolvidos com a área da saúde, doenças raras, projetos mais variáveis, legislações. Então, se envolva aqui na Assembleia também, tem o site, você pode acompanhar o seu parlamentar, acompanhe o GRAAC e acompanhe o Semeando a Alegria. A gente já passou os endereços aí, espero que a gente tenha dado essa contribuição também no mês aí de combate ao câncer infantil. Muito obrigado, Dário, mais uma vez. Jéssica, obrigado. Muito obrigada. Doutor Flávio, muito obrigado. E para você também, nosso super agradecimento. Até a próxima edição.